Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar de tratamentos na reprodução assistida. E o tópico hoje de tratamento será sobre FIV, fertilização in vitro. Doutora Leila, então o que é uma FIV? A FIV é uma sigla que significa fertilização in vitro, ou seja, nós vamos juntar óvulos e espermatozoide dentro do laboratório. É uma das alternativas que nós temos de ajudar os casais a terem os seus bebezinhos. Justamente. E temos também a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Então, traduzindo, é pegar o espermatozoide ativamente, uni-lo ao óvulo. Isso com um especialista, um embriologista, para fazer isso dentro de um laboratório especializado. Essas situações, doutora Leila, atualmente a gente tem feito muito mais FIV clássica, em que essa união ela é feita de maneira natural no laboratório, ou é dessa maneira ativa de colocar o espermatozoide dentro do óvulo? Isso. Hoje a gente não utiliza muito mais a FIV clássica, né? Utilizamos mais a ICSI, porque na FIV clássica o embriologista vai pegar o óvulo maduro e colocar ao redor dele alguns espermatozoides e vamos esperar que esse espermatozoide fertilize o óvulo. Às vezes isso não acontece, né? Porque esse óvulo e esses espermatozoides, eles estão fora do ambiente natural dele. Então, às vezes essa fertilização não vai acontecer. Por isso nós utilizamos mais a ICSI para que a gente coloque mesmo o espermatozoide dentro do óvulo e espere apenas que os DNAs se fundam para formar o embrião. Tudo bem, doutora Leila, então a gente falou do conceito da FIV, o que é a FIV, o que é a ICSI, que a gente tem feito muito mais ICSI do que a FIV clássica, muitos nomes, né? Mas em quem a gente indica esse tratamento mais sofisticado de ICSI? Quais são as indicações? A fertilização in vitro, eu costumo dizer para os pacientes que é o nosso tratamento top, né? É o tratamento de maior complexidade que a gente tem dentro de um laboratório de reprodução assistida, dentro de uma clínica. Ele tem muitas indicações, né? Eu vou começar por uma indicação que é muito conhecida, que são aqueles casais que não têm nenhuma questão de infertilidade, né, que é a esterilidade sem causa aparente, e que já recorreram a tratamentos menos complexos e não conseguiram sucesso. Uma outra indicação é quando nós temos algum fator determinante para a fertilização in vitro. Vou falar da parte feminina, né? Por exemplo, obstrução tubária. Se nós tivermos obstrução das trompas, eu não consigo que essa fertilização aconteça dentro do organismo feminino. Então, a gente precisa juntar óvulo e espermatozoide no laboratório para que ocorra a formação do embrião e a gente coloque esse embrião dentro do útero da mulher sem necessitar da atuação das trompas. E do fator masculino, temos também as indicações para ICSI, para fertilização in vitro. As indicações são justamente aquelas alterações mais graves do espermograma. Homens com alterações na morfologia, na forma do espermatozoide, eles são indicados para fazer a fertilização dentro do laboratório. Homens com número bastante reduzido de espermatozoides também são indicados para se fazer esse tratamento. Normalmente, quando essa concentração seminal ela é muito baixa, dificilmente outros métodos de tratamento de reprodução assistida pode dar resultados positivos ou taxas de sucesso maiores ao casal. Então, tanto a mulher quanto a parte masculina, dependendo do que a gente encontra na nossa avaliação, na nossa propedêutica, nesses resultados, a gente pode encaminhar para esse tratamento lá dentro do laboratório, a ICSI. Assim como na parte masculina, né, como você falou da baixa contagem de espermatozoides, fazendo uma comparação com a parte feminina, as mulheres que têm baixa reserva ovariana também têm indicação de fertilização in vitro. Então, na avaliação da reserva ovariana, que nós também temos no canal da Eve um vídeo explicando como fazemos a avaliação da reserva ovariana, nós vamos indicar ou não a realização da fertilização. Perfeito. Não posso deixar de falar, doutora Leila, que além da concentração muito baixa ser indicativo para a gente fazer
A ICSI, assim como a forma do espermatozoide também se muito alterada é indicado, eu não posso deixar de falar na velocidade desse espermatozoide. Existem situações em que essa velocidade é muito baixa, ele não vai conseguir fazer o que precisa fazer de maneira natural. Então a gente lança a mão desse tratamento para que a gente possa ter e obter chances maiores de sucesso na gravidez. Outras indicações também nós temos endometriose, quando nós temos uma endometriose muito profunda e muito extensa na pelve feminina, comprometendo também a reserva ovariana dessa paciente. E uma indicação muito importante da gente lembrar são as gestações independentes, que também devem ser tratadas com fertilização in vitro, assim como os casais homoafetivos, né, os casais homoafetivos femininos e masculinos, que também são tratados com a fertilização in vitro. Doutora Leila, falamos então da FIV, falamos então das indicações e o tratamento em si. Qual é a duração desse tratamento? É importante a gente falar que, às vezes, se nós temos uma indicação masculina, o tratamento é todo feito com a mulher, né? Porque apesar de termos uma indicação onde nós temos baixa contagem de espermatozoides ou diminuição do movimento ou alteração da forma desses espermatozoides, nós temos que lembrar que essas mulheres, por ciclo menstrual, elas me dão um óvulo só. Então todo o tratamento é feito com elas. Como que acontece esse tratamento? Nós vamos utilizar indutores de ovulação, que são medicações injetáveis e que nós também temos um vídeo no canal da Eve junto com a Graciela, nossa enfermeira, ensinando a usar essas medicações. Essas medicações são usadas numa média entre 10 e 12 dias. E à medida que usamos essas medicações, vamos fazendo ultrassonografias para poder visualizar lá dentro do ovário o crescimento dos folículos, que são as casinhas dos óvulos que eu costumo comparar para as pacientes. Quando esses folículos chegam num tamanho adequado, eles são recolhidos e nós fazemos essa coleta dos óvulos através de ultrassonografia, porém, esse procedimento é um procedimento com analgesia, né, uma sedação, porque na pontinha da sonda do ultrassom tem uma agulha. Essa agulha vai perfurar o ovário e literalmente sugar o líquido lá de dentro dos folículos. Nesse líquido nós vamos ter os óvulos. Esse líquido é levado para o embriologista imediatamente no laboratório para que o embriologista possa avaliar esse líquido, contar o número de óvulos que conseguimos e avaliar posteriormente a maturidade desses óvulos. Logo depois é feita a coleta do sêmen, a fertilização e o acompanhamento do desenvolvimento desse embrião no laboratório. Então, resumindo, nós temos aí um tratamento que dura, em média, entre 25 a 30 dias, dependendo da duração de cada fase, a fase de indução e a fase de avaliação embrionária no laboratório. Então, falando de FIV, a gente entende claramente que é uma técnica, que é um tratamento de alta complexidade, que merece profissionais altamente capacitados, um laboratório credenciado com alta tecnologia para oferecer, então, resultados otimizados de taxa de gravidez, que pode girar em torno de 40% a 45% dos casos. Essa taxa de 40% a 45% às vezes não é bem vista pelas nossas pacientes, né? A maioria das pessoas pergunta, poxa, mas só 40%, né? Eu queria lembrar que a espécie humana é uma das menos férteis do planeta, né? Nós temos, quando avaliamos casais onde a idade feminina é abaixo de 30 anos, nós temos uma taxa de fertilidade em torno de 15% a 18% por ciclo. Né? Comparado com outros animais, nós realmente somos muito pouco férteis. Mas é importante também lembrar que a taxa de sucesso depende muito do fator que indicou essa fertilização in vitro, depende muito da idade do casal, tanto do homem quanto da mulher, e depende também do decorrer do tratamento, porque eu digo que o tratamento de reprodução assistida é uma caixinha de surpresas. Às vezes a gente tem tudo muito bonito, certinho, mas ao longo do tratamento a gente pode encontrar alguns tropeços, algumas intercorrências que podem reduzir as nossas taxas de gravidez. Perfeito. E doutora Leila, caso a gente não obtenha o sucesso desejado por nós e pelo casal, esse casal pode tentar de novo? Pode.
A FIV, ela tem uma bondade muito grande, que é, se tivermos embriões excedentes, nós podemos congelar esses embriões. Hoje, nós não podemos transferir um número qualquer de embriões para o útero das mulheres que estão tentando engravidar. Nós temos uma recomendação do CFM de acordo com a idade da tentante e o número de embriões que podemos transferir. Então, se tivermos embriões excedentes, nós podemos congelar esses embriões e, caso não tenhamos sucesso numa tentativa, nós podemos utilizar esses embriões que estão congelados e transferi-los para o útero da paciente sem que ela passe por todo o processo de indução da ovulação, captação de gametas e fertilização in vitro. É apenas um preparo endometrial, né, da parede interna do útero para que ela receba esses embriões que vão ser descongelados. Excelente! Então a gente pode tentar outras vezes, caso a gente não obtenha o sucesso desejado, e a gente não vai precisar de todo aquele tempo, aquela duração do tratamento inicial. Muito bom! E para finalizar esse nosso bate-papo de tratamento de infertilidade, a nossa FIV, existe alguma idade limite, doutora Leila, para que a gente possa fazer esse tratamento de alta complexidade? Existe, infelizmente, né? A idade limite da paciente para ela fazer um tratamento com óvulos próprios não é bem definida, né? Nós vamos de acordo com a avaliação da reserva ovariana dessa paciente. Porém, em pacientes acima de 40 anos, as sociedades já recomendam a realização da fertilização in vitro por questões de ter um retorno, uma taxa de gravidez maior do que nos tratamentos de baixa complexidade. Porém, para pacientes que querem recorrer à reprodução assistida com utilização de óvulo doado ou transferência de embriões congelados, a idade limite é 55 anos. A partir de 55 anos, nós não podemos mais fazer esse tipo de tratamento. Não é uma lei, mas é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e das Sociedades de Infertilidade de Reprodução Assistida. Se ficou alguma dúvida, deixa então ali nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!